Boa noite a todos e a todas. Mais uma live transmitida com muito carinho e emoção para vocês. Hoje nós vamos transmitir uma história de desafios e mudanças com Cibele Raci, uma das 100 mulheres inspiradoras do ano de 2020, segundo a BBC, vencedora do Lifetime Awards da América Latina 2021. E uma professora, uma diretora que acredita em educação e uma educação transformadora. Boa noite, Cibele Raci. Boa noite, Rosana. Obrigada para todo mundo aí que está assistindo a gente. Boa noite. Obrigada pelo convite. É sempre uma delícia conversar com você. Muito obrigada. Para nós é assim uma honra muito grande receber você. E apesar de você ser essa professora premiada, essa diretora inovadora, você é gente como a gente, né? É mulher, é dona de casa, né? Vive a sua vida como nós no cotidiano. E por isso que te faz tão grande e tão próxima a nós. Eu queria começar, Cibele, se você me permite, com uma perguntinha assim. Cibele Raci por Cibele. É como você falou, né? Você. Que perguntinha fácil para começar, né? Então, assim, Cibele por Cibele, eu sou uma pessoa que optei pela educação muito cedo. E como todo mundo, só fui descobrir mesmo que a educação era coisa séria, não era aquela coisa que a gente opta lá no comecinho da vida, como eu fiz, porque eu queria realmente a minha independência econômica, começar a trabalhar cedo, sair de casa e ser mulher independente. Esse era o meu objetivo. E eu só fui descobrir exatamente o que era ser professora na medida em que eu fui sendo professora, né? A consciência do que era a minha profissão veio com o tempo. E então comecei como todo mundo e fui me apegando àquilo na medida em que foi sendo afetada por todas as crianças que passaram pela minha vida, por todas as famílias que eu fui conhecendo e pela transformação que eu fui ocasionando na vida dessas pessoas e essas pessoas na minha vida. Eu costumo dizer que a educação que eu tive, Rosana, e aí eu não estou julgando se é boa ou ruim, ela me alertou para uma série de coisas na minha vida. Ela me posicionou diante da vida no que eu queria ser, do que eu queria não ser, nunca. E então é isso. Fui uma filha de uma mãe que foi professora e diretora. Meu Deus, já nasceu na educação. Então estava mais ou menos ali encaminhada, né, para a profissão, mas também não queria ser aquela diretora e aquela professora que ela me contava que tinha sido, né? Super austera, super, né? Aquela coisa de diretora de taieira e laquê, né? Na década que ela foi diretora. E naquela época se usava muito, né? Era isso, né? De salto alto e tudo mais. E também não queria ser aquela professora que ficava em cima do tablado, né? Desfilando o seu saber. Então é isso que eu te digo. O que eu vivi como professora, como filha de diretor e professora, era aquilo que eu não queria ser. Fui me formando em escola particular, trabalhei 2 anos, não me achei naquele espaço, né? Porque eu estava vivendo o que eu já tinha vivido como aluna. Uhum. E aí prestei concurso para me achar no espaço e no território público. Foi aí que eu fiz a minha carreira. Então, por exemplo, Cibele, nós podemos falar que a escola pública e a escola privada são universos diferentes. Como você já conhecia um universo, você quis conhecer o outro. Teve dificuldade com os professores? Porque nossa profissão nos faz mais solitários do que solidários. Sim. Na verdade, tanto na escola particular como no início da minha carreira como professora na escola pública, a docência nos foi ensinada como uma profissão solitária, né? Aquela máxima
eu fecho a porta e faço o que eu quero, Sim. vai criando uma cultura de solidão. E a gente vai se acostumando com essa solidão. E quando eu disse aí no começo que eu queria desconstruir tudo que eu tinha vivido, tanto como aluna como professora de escola particular, essa foi a primeira questão que eu enfrentei. Não como professora, mas como diretora, né? Porque como professora, o seu campo de atuação é restrito, né? Você levanta algumas bandeiras ali nos horários coletivos que tem na escola pública, mas o seu campo de decisão é muito restrito. Então, como diretora, eu fui desconstruindo tudo aquilo que não me agradava enquanto professora, né? E a solidão da docência foi a primeira coisa que eu ataquei também. Porque lá na Nelson Mandela é assim, o projeto, o planejamento é tudo coletivamente, é tudo feito coletivamente. Não tem espaço para solidão, tanto no acerto como no erro, vai todo mundo junto para achar soluções para um e para outro. E lá, quando você entrou no Nelson Mandela, não era bem desse jeito, ou já era? Ai, não, Rosana. Como é que você deixou com a sua cara, com o seu jeito? E quem trabalhou com você está levando isso para frente, esse projeto, essa empolgação pela educação? E assim, entender que nós somos um só para fazer o bem para essas crianças? Eu preciso ser bem verdadeira, como sempre fui, muito transparente. Com certeza. Na minha carreira, lá dentro da EMEI Nelson Mandela, eu tive várias fases como diretora, porque eu aprendi a ser diretora no exercício de direção na EMEI Nelson Mandela. Eu entrei e conheci uma escola como tantas outras, né? Eu entrei em 2004 lá. Então, era uma escola que estava sem direção, sem coordenação há muitos anos. Era uma escola com relações totalmente contaminadas, né? Ali não era uma escola, era um território, era um espaço público que não era de ninguém, era uma confusão bem grande. Então, existem pessoas na rede que me odeiam e pessoas que me amam, né? Eu deixei marcas muito positivas em algumas pessoas e nem tão positivas em outras. Mas por quê? Tem a fogueira das vaidades também, né? Como em toda profissão. Sim. Então, assim, esse primeiro grupo, que de certa maneira eu tive um enfrentamento muito grande para começar a levantar uma escola de fato, a resgatar alguns valores que ali estavam perdidos. Enfim, esse grupo, eu consegui alguns adeptos, mas também consegui alguns inimigos, né? Porque estavam ali na zona de conforto e não queriam mudar, enfim, algumas delas pediram remoção, enfim. Foi um choque, realmente foi um choque muito grande, que me abalou profundamente e abalou também algumas pessoas de lá. No entanto, esse grupo foi sendo refinado e, enfim, na prefeitura as pessoas pedem remoção no final do ano. Então, até construir e constituir um grupo afinado com as propostas que eu estava apresentando para aquela escola, não foi um caminho fácil. Porque no serviço público nada é fácil, né? As pessoas acreditam que não há uma chefia, né? Que a chefia é o prefeito que está bem longe dali, né? Existe uma cultura aí que precisa ser... É só pegar o olerite, que não pode ser mandado embora, porque... Sim, existe essa cultura, existem servidores públicos que pensam dessa forma, mas também existe uma grande parte que não, que abraça mesmo como missão e sabem o papel social que precisam exercer ainda ali, bem, né? Escolheram, né? Eu falo, Rosana, para todas que entravam na EMEI Nelson Mandela, na primeira reunião pedagógica, eu falava assim, por que vocês fizeram o concurso público? E a maioria era muito verdadeira, eu gostava disso, falava por causa da estabilidade. Sim. E eu falava para elas sempre assim, eu não dou 200 dias letivos para colocar, além da estabilidade, outro discurso na boca de vocês, porque não é possível prestar o concurso só por isso. Vocês precisam ampliar a visão de mundo que vocês têm, que não é do próprio umbigo, né?
é além dele. Então, eu consegui fazer, né, desencadear alguns processos em algumas pessoas. Então, hoje em dia, eu só pedi aposentadoria, Rosana, porque o grupo que está hoje de profissionais, e eu não falo só professores, porque a escola não é feita só de professores. Com certeza. São os educadores da limpeza, os educadores da merenda, os condutores escolares, todos que ficaram lá, conhecem o projeto político-pedagógico da escola de cabo a rabo, dão conta daquela escola e ela vai em frente, sim, não tenho a menor dúvida. Que maravilha! Então, quer dizer que a semente foi plantada e, graças a Deus, ela germinou. Sim, acredito que sim. Agora estão perguntando aqui se existem outras Cibéles em outros cantos do Brasil. Você conhece? Outra diretora foi a Geni Gargiulio, lá da Ponte Rasa, que está perguntando se existe outras como você, Cibele. Você tem alguma ideia que outra diretora fez um projeto tão legal quanto o seu? Olha, eu vou dizer sinceramente, eu acredito que devam existir outras melhores do que eu, inclusive. Só que a rede é tão grande que eu já fiz algumas críticas em relação à rede, porque é rede mais ou menos, sabe? A rede não funciona como rede, porque a gente não se conhece. A gente não divide práticas como deveria dividir. A gente não conhece os nossos pares. A gente encontra os nossos pares em reunião burocrática de diretor. Infelizmente, eu sempre critiquei muito, por exemplo, as formações que a Secretaria Municipal às vezes dá, que só é para ensinar preenchimento de papel, na verdade, né? Nunca é para discutir políticas públicas, de fato, nunca é para dividir saberes dos diretores, nunca é, sabe? Há pouco investimento nisso. Agregar, né, mais pessoas aos projetos, que tem projetos muito legais, em várias escolas da Prefeitura de São Paulo, sim, que ficam perdidos só dentro da escola. Eles não são divulgados. E vou falar uma coisinha para a Geni, que perguntou, né? É a Geni. Geni, e tem uma coisa mais séria ainda. São poucas as diretoras que têm um perfil pedagógico como eu. São pouquíssimas na rede. Então, dividir esta parte pedagógica com outras diretoras, elas são tão esparsas, essas diretoras, que seria difícil juntar numa reunião, porque elas devem fazer parte de diretorias regionais diferentes, sabe? Juntar todas elas seria difícil, porque a maioria, eu acho que ainda se debruça muito sobre a parte burocrática das escolas. Aqui nós tivemos a Franciane, que falou assim, que ela está encantada com o mundo da pedagogia, e nós temos também a Emily, que falou que trabalhou como a gente 6 anos, e ela falou assim, que viu cada coisa. Conta! Não podemos. A Cibele, gente, ela é assim, tá? Ela quer saber todos os babados fortes, mas não pode. Cibele, aqui uma pergunta do Davi. Qual foi o maior desafio que você enfrentou enquanto professora e depois enquanto diretora? Olhando para trás, olha que essa pergunta tem que pensar. Deixa a pergunta para não perder. Você faria algo diferente do que você já fez? O que e por quê? É melhor deixar... Pelo amor de Deus, Davi. O Davi, você já conheceu o Davi Santos? Já, queridão meu, já. O maior desafio como professora, eu vou te contar qual foi. Vou ser bem sincera, como professora, foi ter me tornado referência no grupo e ter que fazer relatório infantil dos meus alunos e dos outros. Porque essa era uma prática, ninguém sabia fazer relatório. Então, eu vou contar porque é começo de profissão. Era para montar o portfólio? Foi logo que saiu o portfólio? Não, isso na década de 80. Então nem existia portfólio ainda. Nem existia isso na vida.
E aí, o que a gente fazia? Eu fazia, né? Construía ai, que é minha culpa, minha máxima culpa. Construía parágrafos. Modelinhos. Modelinhos de Nós somos relatório. na década dos modelinhos. Então, assim, foi o maior desafio, porque as pessoas esperavam de mim isso, porque eu não sabia fazer. E eu não faria isso jamais de novo na minha vida, claro, né? Porque é o fim da picada, é um desrespeito às infâncias. Como diretora, Davi, eu fiz muita coisa errada, mas mesmo errada eu faria tudo de novo, porque deu certo. Eu não me arrependo de nada. Eu posso não ter acertado muito em algumas coisas, mas foram esses erros e esses acertos que fizeram a EMEI Nelson Mandela chegar onde chegou e me constituíram o que sou e o que fui como diretora, sabe? A gente não pode também tirar os erros da caminhada. Foram eles que me serviram de norte para os acertos, né? Então, não me arrependo, não. Nem me arrependo de ter aposentado, olha. Então, assim, tá tudo certo, deu tudo certo. Você faria algo diferente ou tá bom como foi? É o que eu estou falando, eu não faria absolutamente nada diferente. Eu só falo o seguinte: se eu continuasse, se eu não tivesse aposentado, eu teria inventado outras tantas coisas. Mas não mudaria nada do que fiz. Tá. Não mudaria. Agora nós temos aqui uma pergunta, Sibeli. Eu estou gostando muito, gente. Mande as perguntas mesmo, porque às vezes aquilo que eu quero saber da Sibeli é diferente do que vocês querem, tá? Da Ana Paula. Ana Paula quer saber o que fazer com os colaboradores com resistência à mudança. Aquele colaborador que em 1960 entrou na escola, em 2021 está na escola do mesmo jeito. Olha, eu tenho duas respostas, Ana Paula, para você. Uma politicamente correta, e a outra totalmente... É assim, depende de que lugar você está falando e perguntando, né? Resistências sempre haverão. Você nunca vai agradar a todos. Como diretor, então, muito menos. Você vai desagradar a grande maioria. Essa que é a realidade. Então, quem quiser ser diretor, prepare-se, porque unanimidade, jamais. Então, nós chegamos à conclusão, lá na escola, eu cheguei à conclusão como diretora que eu não ia agradar todo mundo e, portanto, eu tinha que manter minimamente algumas concepções através do projeto político-pedagógico. É ele que determina o que a escola pensa e deixa de pensar. Portanto, se estiver no PPP da escola, pode entrar, desgostar, não concordar, que se estiver, e o conselho de escola e a comunidade, você estiver ali com ele, junto de você, não há professor que não concorde que vá mudar isto. Então, o conselho que eu dou é: fortaleça o poder do seu PPP junto à comunidade, junto àquelas professoras que estão com você, e um abraço para quem não concordar. Porque quem não concordar pode, por exemplo, se estiver na escola pública, pedir remoção. Ou quem não concordar pode te apresentar milhares de argumentos que convençam a escola inteira e a comunidade inteira que ela está certa. E você mudar o PPP. Né? Você mesmo mudar de opinião. Agora, a resistência pela resistência, porque quando fala resistência, ou apresenta argumentação, ou é convencida de que não está indo a favor daquilo que a escola acredita. Então, a incomodada é que se retire, né? A escola não pode viver em função do que acha ou deixa de achar uma ou duas professoras do seu corpo. A escola tem que achar uma equipe que a fortaleça nas suas concepções, no que está no PPP escrito. Então, a maior arma é o projeto político-pedagógico da escola. Se ele está bem feito e se ele tem o acordo da maioria, um abraço para a resistência individual.
Então, eu acho que você está quase respondendo a pergunta do Wellington, que ele fez aí. O que de fato foi essa política pedagógica que fez tanta diferença? É isso mesmo. Que é realmente o nosso projeto. E aí, uma coisa que você fala, e que é muito importante, acho que o diretor, assim como o professor, não pode ter medo de trazer a comunidade, não pode ter medo de trabalhar. Se eu não tenho nada para esconder, então a gente pode trabalhar junto. E aí deu certo? Então, o que eu sentia, pelo menos na escola em que eu entrei, e na escola que eu atuei, algumas escolas que eu atuei como professora, era o receio de abrir a escola para a comunidade. Tá. Eu achava esquisito, porque nunca se fez nada de tão errado a ponto de se esconder. Então, se não há o que esconder, vamos abrir. Aí, como eu comentei com vocês, o clima lá da antiga escola não era muito bom. Então, eu até entendia que não se abria a escola para a comunidade, porque o que tinha para mostrar não era legal. E como aquele clima não era legal, eu fiz o inverso. Os meus grandes parceiros, inicialmente, não foram os professores e nem a equipe de apoio, não. Foram as crianças e as famílias. Esses foram as primeiras pessoas que eu conquistei na escola. Enquanto eu ia arrumando a bagunça dentro de casa lá, entendeu? Sim. Enquanto eu ia fazendo meio de campo para organizar as relações. Porque nós não fomos formadas, Cibele, para trazer a família para a escola. Para nós era um tabu muito grande. E para trazer a família para a escola, você tinha que estar bem arrumada, né, de salto, maquiada, que as crianças todas te amassem e que a escola estivesse impecável. Que numa escola, por exemplo, de educação infantil, não tem. Tem o armário remexido, uma caixa de brinquedo virada. Então, nós não tivemos essa formação. Então, talvez seja por isso que os professores também tiveram dificuldade. Aí você abraçou essa comunidade. Na verdade, foi bem interessante você tocar nesse assunto, porque quando eu entrei, a minha maior alegria era quando essa comunidade chegava na escola e perguntava assim, para mim, eu quero falar com a diretora. Eu queria morrer de alegria. Né? Eu falava, você queria falar com ela? Me conta, o que você quer falar? E a pessoa falava, soltava os cachorros, porque eu ficava na secretaria, né? Eu não ficava na minha sala. Eu soltava os cachorros, tudo. E aí eu falava assim, prazer. Na hora que acabava toda a reclamação, né? Eu falava, prazer, meu nome é Cibele, eu sou nova diretora, vamos sentar lá para conversar melhor. As pessoas entravam em choque, porque realmente esperavam aquele estereótipo de diretora e tal. Então, eu costumo dizer que eu sou a periferia da educação, sabe como é que é? Eu represento tudo aquilo que uma diretora não deveria representar, porque eu era muito... Eu sou, não era, não. Eu sou muito igual a eles. Entende o que eu falo? Eu nunca subi no salto. Quando eu assumi a direção, o único lugar que eu não fiquei foi na diretoria. Eu ficava na calçada, no portão, falei isso acho que na outra live, né? Eu ficava na calçada, no portão, no banheiro, na sala com as crianças, no parque, né? Na cozinha. Então, nas primeiras reuniões de pais, quem ia para a cozinha servir os pais era eu, assistente de direção e a coordenadora pedagógica. Você não era diretora de gabinete, você era de jeito nenhum. Então, você quebrando essa hierarquia, porque eu acho que hierarquia é bom para quem gosta e para quem quer manter distância, e numa escola não é o caso, ou pelo menos não deve ser, eu quebrei todas as hierarquias que existiam, todas. Aí se criou um clima de escola, entendeu? Em que todo mundo respeita todo mundo é igual a todo mundo e todo mundo sabe o que todo mundo tem que saber, que é o projeto crítico-pedagógico da escola e que está ali para servir a criança. E a criança é o centro de tudo. Porque a escola é um ambiente vivo, né? Vivo.
de relações saudáveis, não de ninguém obedecer ninguém e ninguém ter mais valor do que ninguém, a palavra de ninguém merecer ser ouvida e outras não, né? Então, eu acho que é isso. Uma escola precisa, sim, não precisa ser réplica de sociedade nenhuma, ela tem que desconstruir todas as regras da sociedade. Eu acho que é por aí. A Vanessa fez um comentário, Sibeli, muito legal. Desde criança, meu sonho sempre foi ser professora. E agora estou começando a caminhar para a realização dele. Estou cada dia mais fascinada. Ouvir essa juventude. Já pensar em ser professora, para nós, já é para ficar em êxtase. Porque o pessoal agora não quer mais ser professor, porque é difícil ser professor. Mexe com gente. Vanessa, vai para a EMEI Nelson Mandela, por favor. Viu? Vai para lá que vão te receber super bem. A gente precisa de gente fascinada, a gente precisa de gente animada com a educação, que acredite que ela foi feita para mudar a vida de pessoas, mas também para mudar a vida da gente. Porque quem não tem a vida transformada não transforma a vida de ninguém, né? Com certeza. Então, a gente precisa, ao abraçar a profissão de professora, a gente precisa ter sido transformada pela educação que recebeu. E eu fico profundamente emocionada quando eu entro em contato com algumas universidades, algumas faculdades, que propiciam mesmo uma formação humanizada e responsável para os seus alunos, sabe? Eu me emociono, porque eu sei que vai chegar lá na Nelson Mandela ou nas outras escolas públicas professores e professoras que estarão sensíveis, em especial, para as infâncias também, né? Porque para as infâncias, com uma formação antirracista também. Eu não posso deixar de falar da minha grande missão na vida também nesse momento, né? Que é uma escola pública que receba professores com uma formação específica para atuar com a maioria de crianças negras, que é o que se encontra numa escola pública. Né? E tem um ser humano que é fantástico, admirável, chamado Jorge Pontes, que está perguntando quando vai sair o livro sobre afeto, o livro da Cibele, que conta do trabalho da Cibele. Então, Jorge, querido, boa noite. Então, esse livro, eu vou falar aqui para vocês por que ele está demorando um pouquinho. Primeiro que ele não é um livro, só um livro, ele é um projeto social. Então, a elaboração dele está sendo um pouquinho mais complexa. E eu não quero adiantar, mas assim, é por isso. O outro motivo é porque ele vai falar das experiências da EMEI Nelson Mandela com detalhes. E como eu não construí essa escola sozinho, ele está reunindo todas as pessoas que trabalharam lá. E reunindo também depoimentos de famílias, de estagiários, de ex-alunos, de supervisores escolares. Então, chama Vozes da EMEI Nelson Mandela por conta disso, porque ele está reunindo pessoas, né? Maravilhoso, maravilhoso. Então é um trabalho de catação de gente, sabe? E, além disso, ele vai ter um projeto social junto com ele. Então, vai demorar um tiquinho. Mas está sendo feito com o mesmo cuidado que a EMEI Nelson Mandela foi construída. Então, vai demorar, mas quando ele sair, não vai ser coisa pouca. Entendeu? Ai, que maravilha! Não vai ser coisa pouca. E ele está me pedindo para falar das figuras de afeto. Isso. Mas deixa eu responder primeiro as perguntas aí, né? Da Elisa. Ela está fugindo do livro, viu, Jorge? A Elisa quer saber de você quais seriam os desafios educacionais atualmente. Eu não vou falar como a senhora, Elisa, porque senão ela vai ficar muito brava. Não fico, não. Você tem o sistema educacional pós-pandemia.
Então, Você acha que essa pandemia vai mudar muita coisa na educação, principalmente na educação infantil? olha, eu acho que essa pandemia já mudou, né? Em especial, tirou os professores da educação infantil da zona de conforto que era em relação, por exemplo, às mídias sociais. E eu vou te dizer por quê. A gente lá no Nelson Mandela, nós somos a primeira escola a elaborar um projeto de liberação do Orkut para divulgar as nossas práticas nas redes sociais como forma de comunicação com as famílias, porque muitas não podiam ir para a escola, nas reuniões, então a gente queria divulgar o que tinha sido discutido, o trabalho com as crianças, porque havia aquela máxima, né? Ah, só brinca aqui na escola, e a gente queria postar as fotos do trabalho das professoras, como valorização do trabalho do professor e tal. Então, a gente vem na utilização das tecnologias de informação há muito tempo. E sempre houve uma resistência muito grande. Então, agora, isso só veio provar de que há uma necessidade mesmo de atualização nesse campo. Não há como um professor do século XXI, com as crianças chegando na escola já com celular e tudo mais, não acompanhar, né, esse desenvolvimento. Então, eu acho que tirou, sim, o professor dessa zona de conforto. Além do que, além da valorização do professor e da escola, sem dúvida nenhuma, né, isso é inquestionável, mas também acredito que a criatividade do professor deu uma injeção, sabe? Deu uma injeção. Eu vejo pelo que eu acompanho nas redes sociais, como esses professores deram reviravoltas para conseguir chamar as famílias para perto, né? E manter essas crianças minimamente interessadas. É claro que isso não alcançou a todos, mas foi uma formação para o professor inacreditável. Eu acho que vão voltar mais criativos, mais observadores. E isso é um ganho. Eu acho que é um ganho. Sim. Não acho que as relações serão as mesmas. Eu acho que vai mudar, e não sei se vai se perder alguma coisa. Eu sei, por exemplo, pelo que eu tenho acompanhado de perto, é que houve uma desconexão da escola e dos grupos de professores. Houve essa separação, e a falta que elas estão sentindo da escola, das crianças, dos seus pares, tudo isso vai reverter a favor das crianças e dos adolescentes, pode ter certeza. É igual o Wellington está comentando, né? Que a primeira transformação foi com o educador e depois com a relação aos educandos. Então, aí ele está colocando que o educador e o educando estão caminhando lado a lado. E aí eu já incluiria também, Wellington, a família, que tem muita mãe que assiste a aula do filho e participa. Sim, sim. Houve também um facilitador, né, que esse aluno educando, né, como você chama esse aluno, esse adolescente, ele consegue, por exemplo, ter mais autonomia ao estudar, né? Ele vai e consegue resgatar alguma coisa que ele perdeu sozinho, sem ter que, professor, né, ou professora. Então, assim, há ganhos que não podem se perder no meio do caminho. E há resgates que terão que ser feitos nas relações. E que isso me anima muito. Olha lá, a Zenilda já vai pedir remoção para Emília Nelson Mandela. Zenilda, parabéns. Olha, elas vão te receber bem, eu já vou mandar o seu nominho para elas lá. Agora a Mari está falando assim que um bom líder não é aquele em que suas ordens são obedecidas, mas o que tem seus passos seguidos devido aos seus exemplos de atuação. Isso define essa linda trajetória da Cibele.
Olá, Cibele. Olá, vamos chorar. Não, olha, Mari, deixa eu te contar uma coisa. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. E eu vou te contar uma coisa. Eu vou te dar um exemplinho bem rápido de como eu agia como gestora, e acho que isso dá para carregar também para as salas de convívio entre professor e aluno. Eu era de falar muito pouco, eu era de fazer, sempre fui de fazer. E quando eu cheguei lá na Nelson Mandela, as pessoas atendiam o telefone assim: alô, não, sim. Então eu sentava na mesa e atendia o telefone, na frente das pessoas que teriam que atender o telefone. Boa tarde, na época era Guia Lopes. Boa tarde, Guia Lopes. É Cibele quem fala? Pois não. E sem falar nada, todo mundo começou a atender assim. Aí eu ficava na secretaria, todo mundo com a cabeça baixada no computador e a pessoa ali para ser atendida esperando, porque ninguém nem levantava o olho. Aí eu levantava e ia lá atender. Por isso que as famílias falavam, eu queria falar com o diretor, porque eu ficava atendendo na secretaria. Sim. E nunca abria a minha boca. Atendia, falava, fazia ficha de matrícula, fazia tudo, sem abrir a boca. Até um dia que um deles levantou e falou, dona Cibele, eu falei, dona, pelo amor de Deus, pode deixar que eu atendo. Você vai atender? Mas você não está ocupado lá no computador? Não, eu vou atender a família e tal. Que bom. A primeira vez eu falei, puxa, que legal. Então eu vou para a minha sala. Não, então eu vou para a sala dos professores acompanhar a GEIF, tá? Tá bom. Bom, nunca mais atendi ninguém, porque eles fizeram uma planilha para um ficar lá atendendo o público, enquanto o resto fazia o que tinha que ser feito burocraticamente falando. Então eles compraram a ideia, né? Então, para mim, entendedor, meia ação basta. Não é meia palavra, não, é meia ação basta. Né? Então, eu agradeço o seu comentário e fica como dica. Não fale, faça. Sim. Olha a Geni aí de novo, Cibele. Geni, que linda, fala. Como você se sentiu ao receber o título de uma das 100 mulheres inspiradoras, né, do ano passado? Imagino sua alegria pelo reconhecimento. Ela já ficou feliz por você. Então, Geni, eu fiquei super emocionada, né? Foi uma alegria incrível, mas também eu nunca saio do chão, sabe como é que é? Eu precisava achar um jeito de me sentir confortável com essa situação. E qual foi o jeito que eu encontrei? Foi perceber que esse prêmio me daria a possibilidade de falar com bastante gente sobre as bandeiras que eu sempre defendi. E as bandeiras são a educação pública, a educação infantil, a importância da educação infantil e a educação antirracista. Né? Eu finalmente estou sendo chamada para várias coisas e estou conseguindo falar sobre isso. E nunca porque sou eu, mas eu como representante dessa classe de professoras da rede pública de educação infantil. Isso me deu um conforto no coração, sabe? Ao mesmo tempo que é muito legal você perceber aonde uma escola pública do bairro do Limão conseguiu chegar, né? Porque eu não estou sozinha nessa, né? Eu fui levada por 15 anos de trabalho, com milhares de crianças que passaram, sim, porque antes eram 600 e tantas por ano, quer dizer, com milhares de crianças que me levaram até isso, com milhares de professoras que passaram por lá, famílias. Então, não tem muito o que falar, eu tenho que gozar esse prêmio, que é estar conhecendo ainda milhares de outras pessoas, né? Nem que seja por live, porque a pandemia veio e né, eu não posso presencialmente estar em todos os lugares com essas pessoas novas que eu estou conhecendo. Como e que outras pessoas
conheçam as bandeiras que você levantou e se junte a você também, né, Cibele? Para fortalecer suas ideias, seus pensamentos. Eu acho isso de extrema importância. Por isso que a Cibele, gente, estava meio relutante de fazer essa live grande. Mas eu falei, não, suas ideias são muito boas. Você é uma pessoa fantástica, né? O que a Paloma aí está falando. O exemplo sempre será a melhor maneira de alguém mudar. Então, eles têm que conhecer, principalmente essas meninas e os meninos que estão entrando agora na educação, para ir já sabendo, igual você também fez, que tipo de professor eu quero ser e que tipo de professor eu também não quero ser. Exato. Exemplo é tudo, né? E eu tive bons exemplos também, né? Na vida. Tive coordenadoras pedagógicas que me inspiraram a ser uma diretora pedagógica, né? Todo mundo que passa na vida da gente tem uma certa importância. Então, quando eu falo, antes de responder para o Davi, que eu tenho uma pergunta aí, mas assim, antes que eu vá adiante, que bandeiras são essas, né, Rosana? Primeiro, o serviço público. Já falei, mas volto a falar. Se os professores que estão sendo formados agora querem autonomia no fazer e no pensar, que busquem a escola pública, porque é um espaço em que se dá essa oportunidade de você construir a sua prática, exercer a sua criatividade e construir um projeto político-pedagógico para a sua escola, junto com toda a equipe. Né? Quando você entra numa escola privada, obviamente, esse projeto já está pronto, né? Você tem que se adequar. Então, se você quer exercitar tudo que estão te botando fogo aí na faculdade e tal, é na escola pública que você vai exercitar isso, né? Não tem outro lugar. A educação pública é mesmo um celeiro de grandes homens, grandes mulheres, profissionais. Depois, a educação infantil, porque por mais que se queira, eu não sei, tem esse sonho, né, da alfabetização, encher a pessoa, o ego da pessoa, puxa, eu fiz, alguém escrevia e tal. A alfabetização começa muito antes, ela começa na educação infantil. Se a criança não for, se ela não viver as experiências da infância, dificilmente ela vai conseguir ser alfabetizada, né? Então, esqueçam essa coisa desse prazer que é quase cultural mesmo, de eu queria alfabetizar alguém, né? Essa coisa que vem botando na cabeça da gente. A educação infantil é mais importante porque você abre horizontes para leituras de mundo. E essa é uma fase fundamental. Então, eu gostaria muito, eu não sei quantas pessoas estão nos assistindo, quantos homens estão nos assistindo. Eu não tive a sorte de ter homens na EMEI Nelson Mandela. E são poucos os homens na educação infantil. Então, que vocês se arrisquem, vão para a educação infantil. As crianças precisam dessa referência nessa época da vida. Então, homens e mulheres, não pensem que é fácil, porque não é. É delicioso. Né? Então, vão para a educação infantil. É muito mais incrível do que vocês estão pensando. E na hora que sair o livro, vocês vão ver que universo incrível é esse. Né? Ele não se limita a bichinhos de jardim de jeito nenhum. A infância é muito mais poderosa e potente do que vocês estão imaginando. E a educação antirracista, que é justamente nessa fase da vida que você começa a perceber as diferenças. E é nessa fase da vida que a gente tem que começar a falar sobre racismo e a ser antirracista, a educar uma criança a ser antirracista. Então, é fundamental que pessoas de boa formação adentrem no serviço público na educação infantil. Então, acho que agora a gente pode voltar lá naquela pergunta do Davi, quando ele fala o que além da formação enquanto graduação é necessário ter para uma boa atuação enquanto professor, enquanto diretor.
Quais os comportamentos, que atitudes são necessárias? Davi, que gracinha que você é, né? Bom, a primeira. Aí ele vai voltar em valores, em família. Olha, Davi, a primeira pergunta eu vou responder do mesmo jeito que eu vivi a minha vida. Que graduação? A graduação necessária é aquela que precisa e sai no edital, que é pedagogia. E eu vou explicar por quê, porque você já sabe, perguntou de propósito, né? Eu optei em não fazer outras graduações, e não fiz doutorado, não fiz mestrado, por uma razão muito simples. Primeiro, eu sou uma pessoa super focada, então eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo, bem feitas. Então, eu não quis abrir mão da minha atuação como diretora e nem como professora para fazer qualquer outra mestrado, doutorado, nada disso. Eu sentia que eu não ia fazer bem feito. Então, quando não é para fazer bem feito, não faço. E disse para vocês na live com o professor Jorge que era possível transformar uma escola e transformar vidas fazendo pedagogia, que foi o que eu fiz. E eu fiz administração escolar para prestar concurso de direção. Não queria ser supervisora de escola, porque está fora da escola, fica mais fora do que dentro. E não queria ser coordenadora pedagógica. Por quê? Porque eu queria ter o poder de decisão de algumas coisas. E agora, a outra pergunta que ele fez, eu não me... Tem uma outra quais os comportamentos, as atitudes que a gente deve ter, além dessa formação em pedagogia? Coragem, determinação, um pouquinho de cara de pau, sabia? Porque sendo diretor de escola, você precisa recorrer a muitas pessoas, em especial na escola pública. Então, e ser apartidária, sabe? Porque você precisa de tantos favores. Eu consegui tanta coisa para a EMEI Nelson Mandela, independente do partido que estivesse na administração. Você tem que ser apolítica, porém apartidária. Mas precisa ser ousada. Ousada, mas apartidária porque você precisa conquistar benefícios para aquelas crianças e famílias que estão sob sua responsabilidade. Então, isso é sabedoria, né? Não é outra coisa senão sabedoria. Então, é isso. Isso vem com a vivência, Cibele? Ah, só com a vivência. Só a experiência, a maturidade, né? Mas eu já estou dando uma canjinha para todo mundo. Temos mais perguntas? Senão eu tenho um monte já. Apareceu alguém aí que eu não deu tempo de ler. Olá, Wellington. Wellington, que legal, você está participando bastante. Como conseguir um equilíbrio do trabalho e suas preocupações e carregar as energias para atuar de melhor forma? Que a gente sempre fala, né? Deixo meus problemas em casa. Mas será que é verdade? É verdade nada. Como é que você vai separar o que você é do seu trabalho? São ruas que separam tudo isso, né? Você continua a mesma pessoa. Mas é o seguinte, em casa, você não consegue terceirizar o fato de ser mãe, nem terceirizar a cozinha, nem terceirizar a arrumação, você não consegue terceirizar. Na escola, você consegue descentralizar funções. Sim. Então, você precisa largar a mão de querer ser o centro de tudo no seu trabalho, inclusive na escola. Você precisa aprender a confiar na sua equipe. Então, assim, como eu consegui acompanhar a parte pedagógica da escola sendo diretora que tem que preencher um monte de papel? Ora, ensinando todo mundo a fazer o que era burocrático
deixando na mão da equipe da secretaria tudo que era preencher papel. Eu falo, sabe o que eu falo? Que eu prestei concurso para ser diretora de escola e não administradora de empresa, que fica preenchendo papel. Não nasci para isso, né? Então, eu descentralizei todo o serviço burocrático para as pessoas da secretaria. Então, me dava o papel, eu conferia, batia carimbo e assinava. O resto do tempo, eu ficava fora da minha sala, com professores ou com crianças. Então, eu consegui desenvolver um bom trabalho porque eu acreditava em todo mundo, botava fé na minha equipe. Entendeu? E para você recarregar as suas energias, o que você fazia? Toco violão, canto, escrevo, né? Eu sempre gostei de escrever, cozinho, adoro cozinhar. Pode ir lá no meu Facebook, meu filho, que tem umas pratos maravilhosos que eu faço. Então, eu gosto de muita coisa. Eu adoro encontrar amigos. Nessa pandemia, isso tem me tirado do prumo, porque não dá, Sim. né? Mas é isso. Eu gosto de bastante coisa. De bater papo, né, Sibeli? Nossa, falar é bom demais. É bom demais. A Mari está perguntando, você, enquanto era professora, já deixou alguma escola por não concordar com as práticas pedagógicas daquela escola? Não. Não. Eu vou te contar por quê. Porque na época que eu trabalhei em escola, eu trabalhei 18 anos como professora de educação infantil. E na época que eu trabalhava em escola, porque eu saí de escola e fui trabalhar em órgãos centrais por um bom tempo. Eu trabalhei em 2 escolas só, como professora de educação infantil durante esses 18 anos, porque eu crio raiz, sabe? Eu gosto disso. E acho que isso é uma qualidade, viu, Mari? Mari, né? Mari, porque não daria para transformar uma escola se eu ficasse pulando de galho em galho, né? Então, como eu fiquei muito tempo em todas as escolas que eu passei, eu consegui transformar práticas em todas elas. Inclusive nos órgãos centrais, pelo que eu passei. Eu passei pela Diretoria Regional de Educação da Freguesia Brasilândia, no Departamento de Recursos Humanos, em 2. Nos 2 que eu passei, eu transformei todas as práticas que estavam sendo feitas ali, porque fiquei bastante tempo. Nas 2 escolas que fui professora, transformei práticas lá também. Então, assim, a cultura da remoção, né, de ficar mudando, não favorece nem a escola que você está, nem as crianças que estão lá, e muito menos você como profissional, porque você não encarar aquela realidade e não transformar aquela realidade, você pouco faz pela educação, né? Você fica fugindo do que você não gosta. Então, eu nunca fiz isso, eu sempre encarei de frente. Ok. Agora uma pergunta da Ana. O que a BNCC traz como campus de experiência? Porque na BNCC traz aquilo que a gente já era nossa prática há muito tempo na educação infantil. Agora muda-se o nome para os campos de experiência. Então, conhecer a você, conhecer ao outro, né? Então, assim, a BNCC traz novidades ou, como a educação é cíclica, nós estamos voltando aí um pouquinho no tempo? Ai, gente, eu vou contar para vocês, então. Lá, a gente não... fiquei 38 anos na educação pública. Portanto, eu peguei inúmeras documentações feitas na rede pública. É tudo a mesma coisa com outro nome, né? Tudo a mesma coisa com outro nome. Eu fiquei cansada. Então, sabe o que eu fiz? E eu estou dando conselho para todo mundo para fazer a mesma coisa. Eu peguei a documentação... Não pode, porque os meninos estão aprendendo agora a BNCC. Não, mas façam isso com a BNCC também. Pode fazer, que eu assino embaixo. Eu assino embaixo. O que a gente fez? O último documento antes da BNCC foi expectativas de aprendizagem para a educação infantil. É tudo mesmo, os nomes, fica comprido, fica curto, fica a mesma coisa.
a gente, ela pegou os 4 eixos da educação do século XXI, aprender a ser, aprender a fazer, aprender a conviver, aprender a fazer lá, e organizou todas as expectativas de aprendizagem nesses 4 eixos. Por quê? Porque a gente, primeiro, os 4 eixos que a gente escolheu deram a cara da escola para o currículo. Aquilo é o que a gente acredita. A gente pegou os 4 eixos da educação do século XXI porque a gente acredita naquilo. Então, o currículo ficou com a cara da escola. E aí nós estamos discutindo com todos da escola aonde encaixar cada expectativa da aprendizagem. Primeiro, a gente decorou as expectativas de aprendizagem só na discussão de onde colocar. Sim. E encaixou cada expectativa de aprendizagem nos territórios de aprendizagem da escola, porque lá tem cozinha experimental, redário, sala de leitura, cozinha experimental, brinquedoteca, sala verde. Bom, construímos um mundo lá, né? A Inês Nelson Mandela é um mundo lá dentro. Então, a gente foi encaixando por território de aprendizagem. Então, nosso currículo ficou com a nossa cara e todo mundo dominava esse currículo de cima a baixo, de baixo a cima. Aí saiu a BNCC. Que beleza, né? Vamos ler? Então, a gente só foi ticando no nosso quadro de referência. A gente não chama de currículo, a gente chama quadro de referência. Então, o que eu quero dizer com isso? Que é tudo a mesma coisa, porque nós ticamos tudo que estava no BCN, já estava no quadro de referência, e não mudamos nada, porque está tudo ok. E o nosso currículo tem a nossa cara. Então, o que eu sugiro para as escolas? Que peguem esse lindo compêndio que foi lançado agora, mas deem a sua cara. Isso aí vocês precisam se apropriar disso. Não precisa dar o mesmo nome que o MEC deu, não precisa dar o mesmo nome que a sociedade ou que o seu estado deu. A escola precisa se apropriar disso. E deu certo. Por isso que o projeto político pedagógico ele tem que ser forte, ele tem que ser verdadeiro, ele tem que ter a cara da escola, porque Exato. Quando vem esses documentos do Ministério da Educação, fica mais fácil as adaptações. Exato. Então, se vocês se apropriarem desse documento, derem os nomes que vocês querem dar, que vocês acreditam, porque esse negócio de movimento, isso e aquilo, quem pensou foi quem está lá no MEC. Vocês têm todo o direito, enquanto grupo coletivo de uma escola, de mudar isso. Nós mudamos tudo. A gente não fala a mesma língua que o MEC. A gente segue orientações no MEC. Segue as orientações. Claro. Agora, nomenclatura, a gente faz o que a gente quer. E me prendam se for capaz. Não, eu estou brincando, mas assim, é isso. A gente tem que se apropriar disso. Tem que se tornar nosso esse documento. A EMEI foi uma inovação, né, na tua mão. Então, foi isso. Então, isso. Deixa eu te fazer aqui, a Renata fez um comentário, eu estava lendo, muito legal, que o problema do homem na educação infantil é o preconceito dos pais. Eu não trabalhei em EMEI, eu trabalhava em SEI. O ano que entrou um professor de educação infantil foi colocado no berçário. Imagina a revolução. Porque no berçário nós damos banho. Então, olha o preconceito que a Renata fala. A mulher pode manipular o menino, mas o homem não pode manipular a menina. Então, um professor de educação infantil, por exemplo, num berçário, ainda não funciona. Ou funciona, Cibele? Funciona sim, porque na EMEI Nelson Mandela eu coloquei um homem para ficar com as crianças e caso a criança se sujasse, ele ia trocar. E ele ficou ele próprio ficou desconcertado, porque ele já tinha uma experiência negativa em relação a isso. Eu falei, olha, amigo, você vai na hora que se você tiver um problema, você vem aqui, porque eu vou chamar a família para conversar. Veja, se a gente da escola, que a gente não é cuidador de criança, a gente é especialista em educação. Se a gente não educar a família, quem há de educar? Ninguém.
Então, se a gente se render aos preconceitos familiares, a gente não muda a sociedade, gente. A gente está aí para isso, a gente é formado em educação para isso. Então, assim, eu nunca me contentei com o senso comum. Ah, não vamos pôr homem porque vai ter problema. Não, vamos ter problema para resolver o problema, né? E é assim que eu ajo com tudo lá, sempre agi. A Júlia está falando aqui para a gente que o professor ele tem que ir além das práticas pedagógicas, tem que ter comprometimento, responsabilidade e solidariedade para abrir o caminho para a criança. Exato. Porque às vezes a família não deixa a criança ser criança, né, Sibeli? A escola é o espaço para isto. Eu costumo dizer o seguinte: tem família que procura escola para que seja a continuação da sua casa. Graças a Deus. A escola pública é justamente o contrário. A escola pública, né? Porque quando a família escolhe a escola, a privada, ela quer uma igualzinha, que pensa igualzinha a ela. A escola pública não. A escola pública tem o dever de ampliar horizontes. Não, mas não é só da criança, é da família também. Por isso que eu falei o que eu falei antes. A gente complementa a educação da família. Quer dizer, o que a família não tem condição de enxergar no mundo, cabe a nós, especialistas de educação, abrir a cabeça desta família, mostrar que não é bem assim. E crescer todo mundo, aprender com a família, claro, mas que a família aprenda com a gente também, né? Sim. Quebrar preconceitos, racismo, mitos, crenças, né? Tabus, é o que a gente mais faz na EMEI Nelson Mandela, por incrível que pareça. E por incrível que pareça, a ligação que as famílias têm com a nossa escola é inacreditável. Então, não é que nós estamos indo contra o que a família pensa. A gente fala o seguinte: a gente forma crianças e famílias. Maravilhoso, é isso mesmo. Conscientiza, né? Quando a gente fala forma, não é deixar na forma, mas conscientizar para essa família e para essa criança aflorar mesmo. Exatamente, exatamente, exatamente. Toda vez que a gente vai tocar, por exemplo, num assunto que é considerado complexo, antes de tocar nesse assunto com as crianças, a gente chama uma formação de pais para falar do assunto. Então, quando a criança chega em casa falando sobre o que a gente está trabalhando, os pais já sabem do assunto, faz tempo. Então, eles não ficam chocados, eles ajudam seus filhos a pensar, porque eles já pensaram com a gente na escola. Aí que eles abraçam a escola, né? Exatamente. Eles abraçam o projeto. O Wellington está perguntando como que você fazia, Sibeli, para ter essa rede de proteção criança e família. Como ter proteção básica para os dois? É isso que eu te falei. A cara de pau, eu uso termos pouco pedagógicos, né? A cara de pau é sair da escola e buscar parcerias. Então, era tamanho o passeio que eu fazia pelo bairro, os contatos que eu fazia, que a gente oferecia, por exemplo, trazia essa rede de proteção para dentro da escola, para palestras com os pais, né? A gente tinha o conselho de escola, a gente tinha, por exemplo, a Confraria 21, que reunia advogados, todos os serviços gratuitos possíveis, a gente botava em feiras na escola. Então, é parceria que você tem que estabelecer. E você só estabelece parceria quando há ganho múltiplo, né? Então, a prefeitura fala assim, mas tem que fazer parceria e tal. Sim, mas como é que você estabelece parceria se você não dá nada em troca, né? Ela fala, vem aqui fazer de graça para mim? Não, há sempre uma troca, né? Então, eu ia para a subprefeitura, falava assim, eu preciso disso. Então você empresta a escola para isso, para a gente fazer um evento não sei das quantas? Não era nada político partidário, jamais. Tudo bem, então vamos lá. Então, eram essas as parcerias. Em troca, a gente conseguiu plantar 150 mudas frutíferas dentro da escola. Então, assim,
O diretor de escola, o trio gestor, quando há ligamento entre eles, precisa sair da escola e caçar parceria, gente. É isso. Então, rede de proteção, convocar essas famílias das formas mais inusitadas que tem, por exemplo. Então, como é que eu chamava a família lá? Além da reunião com o professor, né? E além da PM e do conselho de escola. Eu fiz o projeto Diretor de Escola por um Dia. Então, os pais, ou a mãe, ou o pai, enfim, a avó, assumia a direção da escola por um dia. Fantástico. Então ela ficava, a pessoa, né, que era o diretor, ficava andando pela escola com uma prancheta, conversava com todo mundo da escola, anotava todos os problemas que ela via. No final do dia, ela sentava comigo na sala, me relatava tudo que ela tinha visto de problema ou ouvido, dava sugestões, eu assumia as sugestões dessa pessoa, botava para funcionar, botava para fazer. Quando envolvia dinheiro, eu levava sugestões e a pessoa para falar com o conselho de escola. Se tinha dinheiro, fazia, se não tinha, guardava e fazia, se achavam boa, não, tudo bem, a gente não fazia, né? Porque diretor se frustra também. Eles tinham que aprender isso também, né? E, enfim, então, tinha essa diretoria, tinha a escola de pais, que os pais formavam pais à noite. Muito bom. Tinha professor por um dia, os pais assumiam a sala dos seus filhos por um dia e elaboravam, levavam uma proposta de trabalho para a sala inteira, e as professoras ficavam lá e eu punha mais gente para ajudar. Então, aquela máxima de meus filhos só brincam, nunca mais se repetia, né? Enfim, eles gerenciavam a classe e tinha pais formando professores na escola. Então, em horário de formação de professores, alguns pais iam lá para formar professores naquilo que eles dominavam. Qualquer assunto que eles dominavam, eles iam lá e formavam professores. Então, é inovar, né? Quer dizer, botar para funcionar aquilo que nunca... Botar para fazer aquilo que nunca ninguém pensou. Eu acho que é isso. Todo mundo tem esse poder, né? De fazer o que nunca foi feito. Fantástico. O Davi aqui agora, porque o Davi é um leitor nato, Cibele. Quais as leituras foram essenciais para a sua formação enquanto professora? E o que não podemos deixar de ler? Olha, o Davi é triste. Eu vou falar só um. Davi, Paulo Freire. Paulo Freire. E Paulo Freire. Sabe por quê? Porque todas essas competências que lógico que eu li bastante, né? Lógico que eu li bastante. Mas eu acho tão chato da bibliografia. O meu livro não vai ter nenhuma. Sabe por quê? Porque está cheio de gente indicando leitura, Davi. Não faça isso comigo. O que eu gosto mesmo é de observar a prática, é de aprender com a prática. É isso que é importante. E todas essas ideias surgiram das necessidades que eu observei na prática. Nenhuma ideia dessa foi me dada por nenhum livro que eu li. A inspiração da minha concepção de educação toda veio de Paulo Freire. Por isso que eu falo dele. Então estamos juntas, companheira, porque eu também. Né? O resto eu aprendi fazendo. E coisas que ele já falava, né? Na educação como prática da liberdade, cartas à Guiné-Bissau, pedagogia da tolerância. Não, aí tudo bem, aí eu posso falar toda a bibliografia, mas veja, tem uma outra pessoa também, eu vou falar duas então, Paulo Freire e Edgar Morin. Essas duas pessoas foram fundamentais na minha formação. Eu li outras, li. As que me tocaram foram essas duas.
Jorge Pontes está perguntando como você vê a prática cotidiana de uma educação antirracista, em especial na educação infantil. Bom, além de essencial, eu vejo que ela é cotidiana, você falou tudo, né? Porque não se dá aula, não se ensina, se vive. Ela é feita de observação e de planejamento, né, Jorge? Você precisa detectar aonde ela reside, né? Onde o racismo reside na relação professora-criança, professor-criança, e não especificamente na educação infantil, né? Porque o racismo ele funciona da mesma forma em qualquer lugar que exista relação humana, né? E na educação infantil, além dele existir, você precisa tratar do assunto de forma lúdica. E aí eu cheguei onde você quer, né? A gente precisa dar um jeitinho de discutir essa questão com a criança de tal forma que ela não traga para si ou aponte o dedo para o outro, porque isso é uma característica da infância, e por que não dizer de nós adultos, de botar a responsabilidade ou a culpa no outro, né? Então, e sabemos que o racismo faz isso, né? A gente é capaz de apontar o dedo para uma atitude racista do outro e não reconhecê-lo na gente mesmo. Então, lá na escola, eu criei, desde 2006, as figuras de afeto, que são bonecos, que são os terceiros educadores, na verdade, de todos os temas dos projetos que a gente desenvolve na escola. E é por conta deles que todos os temas são provocados, através de cartas para as crianças. Então, chegam cartas para as crianças, com provocações, e a partir daí, do que as crianças falam e respondem para essas figuras de afeto, é que começam os projetos didáticos e as discussões. E em 2011, como a gente abraçou a Lei 10.639, chegou um príncipe africano, o Aziz Abayomi. E eu não contei para ninguém que ele era africano, que ele era negro. Então, as crianças decoraram a escola cheia de príncipes loiros e azuis e tal, de olhos verdes e azuis e tal. E eu contei já para alguns que estão assistindo essa live que foi aí a minha consciência, a consciência da minha branquitude foi aí que se deu. Porque eu confeccionava esses bonecos para a escola. Então, era uma família, era Tetela, Sofia e Henrique. E nesse ano, nas férias, eu fazia esses bonecos nas férias e fui fazer o tal do príncipe africano. Me dei conta que eu tinha 50 anos e nunca tinha feito um boneco, nunca tinha desenhado um boneco negro na minha vida. Mesmo eu tendo o discurso de que era contra o racismo, porque contra o racismo todo mundo que é minimamente inteligente diz que é. E na hora que eu fui fazer aquilo foi um sofrimento, e quando eu olhei para o lado, aí foi o verdadeiro choque que eu tive, foi o pior dia da minha vida, porque todas as figuras de afeto que eu tinha feito até de 2006 a 2011 eram todos brancos, loiros, de olhos azuis. E eu me senti a pior pessoa do mundo, porque eu estava querendo que crianças, na maioria negras, se reconhecessem naquelas figuras patéticas que eu tinha feito. E que tinham habitado na minha infância, obviamente, né? Os contos de fada. Eu posso falar isso 1000 vezes, e 1000 vezes eu vou sentir a mesma sensação que eu senti naquele exato instante. Então, aí, eu me dei conta de que eu era racista, sim, e que eu estava replicando, sim, aquilo que eu negava. O racismo que eu aprendi vivendo nesse mundo. E naquela coisa de, meu Deus, eu sou racista, caramba, caraca, eu tenho que fazer essa figura negra com 50 anos e eu não sei como fazer.
e tenho que fazer, porque ele tem que chegar em fevereiro, né? Não tenho para quem pedir socorro agora. Foi aí que eu decidi que essa seria a missão da minha vida, né? Que eu ia aprender sobre esse povo negro, que eu ia combater esse racismo que eu estava ajudando a replicar, e que se eu tinha passado por esse choque, desse jeito, sem ninguém me ajudar muito, que eu ia ajudar muita gente a passar por esse choque também. E no meu ambiente de trabalho, e fora dele também. E foi isso que aconteceu, né? Quando eu voltei para a escola, chegou o príncipe africano Aziz Abayomi, o impacto foi gigantesco, né? As crianças choraram, muitas choraram, as professoras largaram ele lá no cantinho que eu fiz para ele, e eu perguntei para as professoras se elas acreditavam que as crianças de 4 a 5 anos eram capazes de atitudes racistas. E antes do Aziz chegar, elas disseram que de jeito nenhum, imagina criança cair do céu com asinha, né? Nem pensar. E depois dessa reação das crianças, eu voltei a perguntar se as crianças eram capazes de atitudes racistas. Aí elas falaram, não sei, não sabem? Então vamos criar histórias de vida para o príncipe Aziz Abayomi. E fiz uma série de perguntas para elas fazerem para as crianças, né? Como é que era a vida do Aziz Abayomi, como era o pai e a mãe, e tal, e tal, e tal. E eu falo só das perguntas que eu me lembro, das respostas que eu me lembro. E uma delas foi, bom, a mãe do Aziz, o pai do Aziz é preto e a mãe é loira, porque preto só gosta de loira. Essa foi a resposta que mais chocou, por isso que eu lembro. E aí, voltando para a sala dos professores com algumas respostas, depois dessa, eu perguntei, e aí, as crianças são capazes de atitudes racistas? Né? Não teve resposta, nem precisou, né? Porque é claro que nenhum pai ensinou isso para a criança. A criança leu isso nas imagens que ela vê e nos casais que ela vê pela rua, enfim. Então, ali a gente descobriu o quanto era importante a gente estudar sobre o povo negro, sobre a cultura negra, sobre a história do povo africano, do continente africano, e quanto a gente era ignorante. Mas isso não foi o mais importante, né? O mais importante foi que, no final do ano anterior, eu tinha falado para as professoras o que elas precisavam para trabalhar a Lei 10.639. Elas falaram, nós queremos livros de história. Aí eu falei, ok, eu vou chamar uma editora que vocês comprem. Elas compraram os livros. E aí, no ano seguinte, em 2011, eu peguei os planejamentos para analisar. E aí descobri que elas tinham planejado para o horário de brincadeiras e jogos dirigidos, pasmem, barra manteiga na fuça da nega, chicotinho queimado e... deu um sinal aqui, eu me distraí. Chicotinho queimado, barra manteiga na fuça da nega e escravos de Jó. Tirados de uma coleção que se intitulava Africanidades. Aí foi mel na chupeta para mim, né? Eu fui para a sala dos professores. Falei assim, então, a gente descobriu aí no mês passado que as crianças eram capazes de atitudes racistas, porque estavam replicando aquilo que elas viam no mundo, né? E o que vocês me dizem de um planejamento que brinca com as crianças, barra manteiga na fuça da nega, escravos de Jó e tal? Bom, foi um choque térmico. As pessoas mal conseguiam falar. Mas foi um mal-estar, gente. Sabe quando eu contei para vocês que foi o pior dia da minha vida? Foi o pior dia da vida de todas as professoras daquela sala. E foi também o ponto inicial para uma transformação, não só das pessoas daquela escola, mas da escola.
Porque eu reconheci, para ser antirracista, você tem que se reconhecer racista. A Isabela comentou isso, que você disse que é preciso se reconhecer como racista, que ela vai levar essa frase para a vida inteira e vai começar a lutar aí contra o racismo. Ai, que lindo, Isabela, que bom saber disso. É isso. E é um passo fundamental para isso. E aí, você cria uma rede de cumplicidade com o grupo, em que o erro já não é tão importante. O importante é querer acertar. E a gente foi acertando, porque o que eu falo é, a nossa escola, que virou referência em educação antirracista, começou no erro, começou errando, né? E com esses erros a gente foi se constituindo, né? Como uma escola de referência antirracista. Então é isso, Jorge, né? É reconhecer o lugar de fala, como você diz, né? Na maioria somos professoras brancas, e sabemos de onde estamos falando, né? Desse lugar de privilégio, e usando esse privilégio que a gente teve durante a vida em benefício daqueles que estão na escola pública. Acho que é isso. Demorou a resposta, né? Não, mas está certíssima, certíssima. A Monique está falando assim: gostaria que a Cibele nos contasse os perigos que enfrentou ao começar a abordagem das ações antirracistas na EMEI. Olha, foram alguns, não foram perigos, eu não considero perigos, não. Eu considero provocações. A minha pedagogia é a pedagogia da provocação. Então, eu provoco, cutuco. E quando você provoca, você tem que estar pronto para ser provocado. Então, tudo que aconteceu em relação à escola, eu entendo como uma provocação. Então, logo no primeiro ano, quando eles ouviram o ensaio da nossa primeira festa afro-brasileira, a gente deixou de fazer a festa junina para fazer uma festa afro-brasileira. Então, os ensaios com as crianças, das músicas, Minha Pele é um Tambor, né? Nossa, eu não vou lembrar das primeiras músicas, mas enfim. Nossa, eu queria lembrar, vou resgatar essa história, mas enfim. Os ensaios já botavam os tambores em alto e bom som no bairro do Limão. Depois que a festa aconteceu, blocos de maracatu, que saíram para a rua e voltaram, né? Teve a primeira pichação racista, né? Que é vamos cuidar do futuro das nossas crianças brancas, com suásticas. Aí eu fiquei horrorizada, parará, mas denunciei e tal, isso virou notícia e tal, mas nós conseguimos mobilizar várias comunidades, movimento negro, artistas do bairro, a própria Secretaria Municipal de Educação, Diretoria Regional de Educação, fizemos uma pintura com as famílias, bacana. Tivemos mais 2 pichações, Preserve a Raça Branca, não sei o que. E o muro da escola se tornou mesmo uma página em branco em que a gente foi respondendo essas provocações. Nenhuma delas nos surpreendeu tanto, porque a gente sabia que a gente estava tratando de um assunto que é um problema para cada um, e que o bairro do Limão, além de ter uma cultura negra muito forte, ele também abriga neonazistas ali. Então a gente mais ou menos sabia o que esperar. E cada vez que vinha uma resposta dessa, a gente tinha mais certeza que a gente queria fazer era isso mesmo, né? Era mudar essa realidade. E a última provocação foi quando assumiu o nobre presidente da República, que eu falei, e infelizmente os nossos muros vão receber alguma coisa, né? Falei que não ia ficar em branco, e não ficou mesmo. Deu lá alguns meses dessa coisa, apareceu lá
a escola não educa seus filhos. Aí o que a gente fez? Reuniu as famílias para perguntar se elas concordavam com aquele absurdo. Porque lembra que ainda tem essa discussão, né? O que a família educa e a escola ensina. As coisas que não tem um mínimo de inteligência, né? Bom, enfim. E aí nós reunimos as famílias, elas formularam frases em resposta a essa pichação. Reunimos as crianças, elas também falaram sobre isso, a gente anotou. Aí foi os adultos da escola, nós alugamos andaime e tal, e fomos educar e fomos escrevendo essas frases das crianças, das famílias no muro da frente. E no final de semana a gente convidou as famílias das crianças para desenharem na parte de baixo. Mas enquanto a gente estava lá escrevendo, passávamos assim, o homem chegou, pode parar com isso. Não, ouvimos uma série de tragédias e desgraças, mas também a nossa resposta está lá, sem pichação, e assim a gente foi encarando as provocações que nos vieram. Dentro da escola, isso fora, mas dentro da escola, eu não lembro quem perguntou. Dentro da escola... A Monique. Quem? A Monique? A Monique. Monique, dentro da escola, eu sei que esse projeto transformou a vida de muitas pessoas, fez com que algumas professoras pedissem remoção, saíssem da escola. E é isso. E aí... e aí... A Rosana adora, né? Mas e aí? É assim, é o que eu falei no começo. Não dá para agradar a todos. É uma pena. O Jorge está comentando aqui que não existe docência sem discência, é isso mesmo. E que o educador se forma na prática do cotidiano. Por isso, a gente não tem um manual. Ser professor é assim. Né? Não tem um manual de como ser um professor. O que eu falo para os meninos é que eles têm que se formando ao longo do tempo. Né? O que eles entraram, como eles entraram no primeiro semestre, não pode sair no 8º semestre. Não, é o mínimo. Né? Não pode. Senão toda aquela resistência que nós falamos, não dá, né? Não dá. E depois de todas essas lives, todas as leituras, tem que ter transformação, né, Sibeli? Tem. E aí, eu digo o seguinte, de fato, eu acho que eles só vão sentir isso mesmo, né? Eu não sei se alguns já dão aula, tal. Na hora que estiverem em contato com as suas crianças e os seus adolescentes, né? É aí que a coisa pega, é aí que a gente vê o sangue correr na veia, é aí que a gente percebe o quanto a gente ouviu e o quanto aquilo nos tocou e nos afetou. Por isso as figuras de afeto, né? As figuras de afeto na educação infantil não tem o sentido só do carinho, né? Só do beijinho. Ela tem o sentido mesmo de coisas que nos mobilizam, que nos afetam, que nos impelem para a ação e para o querer aprender e para o querer fazer, conviver, aqueles 4 princípios da educação do século XXI. É, né? Isso que essas figuras de afeto incorporam nos tecidos, nos panos, nos preenchimentos do que elas são feitas. Né? E eu espero de verdade, né, que todos esses que estejam presentes aí na live de hoje, esses alunos da Rosana, do Jorge, que eles venham me contar como é que está sendo viver essa experiência docente, né? Porque não há live que dê conta do que se vive dentro de uma sala, do convívio que se tem com o aluno, com a criança, com o adolescente, quem quer que seja, né? É uma emoção, é emoção. E quando se lida com emoção, quando se lida com o ser humano, e essa troca, porque educação é relação, né? É só ela que dá conta das coisas acontecerem. Nós estamos já chegando no final da nossa live, mas tem
uma outra pergunta que o Davi fez e que é muito interessante também. O racismo, assim como outras fobias sociais, né, a gordofobia, LGBTfobia, são preconceitos estruturantes na sociedade. Como que nós podemos combatê-los no ambiente escolar e como trabalhar esses temas na educação infantil? Eu costumo dizer que quando se trata de um, se trata de todos, porque um puxa o outro. Né? É impossível você tratar do racismo sem tratar de tudo isso. As questões de gênero e tudo isso. Por isso que a diversidade tem que invadir as escolas, assumidamente. Assumidamente. Então, como por exemplo, na EMEI Nelson Mandela, nunca tivemos homens, essa diversidade está chegando através do seu corpo docente, porque se sente acolhida, e a gente, através das famílias que se sentem acolhidas. Então, a gente trabalha essas questões quando a gente vai trabalhar configurações familiares, por exemplo, né? E aparecem casais homoafetivos e contam as suas histórias de amor, da mesma forma que contam o pai e a mãe do fulano de tal, né? A gente fala sobre religião do mesmo jeito que vai o evangélico, vou eu, que sou ateia, falar sobre a minha não religião. Então, a gente trata na escola da vida como ela é. Ninguém inventa uma vida para se trabalhar dentro da escola. Você veja, a gente quer criar um mundo para a criança que não existe. A gente quer excluir homossexuais, a gente quer dividir as crianças por faixa etária, como se fora da escola ela não vivesse com o primo mais velho, com o irmão mais velho, com o tio de 90 anos, com o avô, né? Que é tudo 4 aninhos, depois 5 aninhos, depois 6 aninhos. Quer dizer, que escola é essa de faz de conta? Né? A escola não pode se furtar e não pode evitar ou proibir acesso ao conhecimento desse mundo que existe, né? Ela tem que escancarar portas e janelas para esse mundo entrar. Então, olha, eu vou falar bem sério, Davi. Eu não admito uma escola que proíba assuntos. Porque eu já falei que a escola que proíbe alguma coisa não é escola, é cadeia. Maravilhoso. Ó, o pessoal tá amando. Ai, que bom, gente, amando. Já tem gente te seguindo nas redes sociais. Vai lá que a gente conversa mais. Eu acho que é por causa das receitinhas que você falou que cozinha bem, né? Eu não dou a receita, só... Olha, eu dou a receita no Messenger, tá? Ou no WhatsApp. Ok. Então, gente, depois que vocês conhecerem um pouquinho aí da Cibele, né? Vocês, não sei se vão concordar ou discordar do que eu vou falar agora, mas está valendo, tá? Tem uma frase de Freire que eu gosto muito, Cibele, e eu acho que se adequa a você. Quando ele fala que a educação não transforma a sociedade. A educação transforma pessoas e as pessoas transformam a sociedade. E você, como gosta de gente, eu vejo nessa frase um pouco da Cibele. Nossa. Ô, Rosana, esse tal mestre, para falar de mim, é acabar comigo, com a minha estabilidade emocional. Você é também, para mim, uma grande inspiração, viu, Rosana? Esse seu jeito. Imagina. Esse seu jeitinho me cativa, me emociona, o Jorge também. Essas figuras lindas que estão aí deixando recadinho. Ai, que delícia que é conversar com gente boa, né? Já estão querendo outra live, Cibele. Vou fazer, estou fazendo já, é só marcar que a gente reúne de novo para outra conversa.
O tempo passa rápido quando a gente fala do que a gente gosta, com quem a gente gosta. Muito obrigada pelo convite. Obrigada a vocês que ficaram quase 1h30 ou mais, sei lá quanto, que eu não estou nem olhando o tempo, não quero nem saber de tempo na minha vida. E que a gente se encontre de novo. Que a gente se encontre de novo. Sempre que quiserem, estou à disposição. Viu? Com certeza. O pessoal já me conhece, já sabe que eu estou extremamente emocionada, né? Mas, assim, eu queria agradecer muito a você, Cibele, por ter aceito fazer essa live conosco. Ao professor Jorge, que foi a pessoa que me apresentou a você. Aos meus meninos e meninas da pedagogia, que me movem com a educação. E tem professoras da rede pública que trabalharam comigo, não sei, e que na hora que souberam que você vinha, já vi que estão mandando mensagem. Então, eu quero agradecer a todos vocês e logo a gente marca outra live para atender todos esses pedidos, tá, Cibele? Mas não tenha dúvida que estarei aqui. Rosana, você já é uma grande amiga, uma amiga muito especial. Que bom, nossa, maravilhoso. Nisso. E a gente se encontra, e na hora que acabar essa pandemia, eu quero te abraçar que nem, hein? Nossa, ai, que delícia! Muitos abraços, viu? Beijo. Muito obrigada, um beijo a todos, gente. Fiquem com Deus.